Olá, pessoal do Genealogia do Vale do Paraíba. Outro vídeo para vocês, curtinho, apenas para lembrar algumas coisas que também são importantes e que talvez vocês conheçam, mas vamos aqui marcar para que a gente não esqueça que essa documentação ela também é importante para os estudos históricos e ele é muito utilizado para fins legais, fundiários, né, de legalização de terras, de demandas de terra, e já é um assunto que eu coloquei há pouco tempo a respeito da disponibilização dos índices, dos registros de terra de São Paulo, que o Arquivo do Estado fez. São muitos livros de declaração que foram fruto da Lei de Terras de 1850, e que acabou sendo realizado vários anos depois, cerca de 1854 até 1856. Esse registro de terras eram feitos nas paróquias. E o responsável por essa documentação, por essa declaração, eram os vigários das paróquias. O sujeito ia até a paróquia, levava seu documento e declarava suas terras, declarava, por exemplo, as divisas, o nome, se fosse uma fazenda, um sítio, o próprio nome da localidade onde ele tinha a terra. Também declarava as divisas dos seus vizinhos e, em alguns casos, ele declarava a forma como ele adquiriu essas terras, se foi por posse, se foi por compra e venda, se foi herança. E o quesito principal nisso é que, se for por parte de herança, muitas das vezes, genealogicamente, é interessante, que te dá dicas muito boas, porque geralmente essas terras eram doadas por parentescos próximos, pai, mãe, terras que foram do avô, ou mesmo de Sesmarias. Eles chegam a citar até Sesmaria, nome de Sesmarias mais antigas, da qual aquela terra é originária. Padres, por exemplo, deixando para os seus sobrinhos, e aí declara o nome de muitos deles. Aí tem muitos filhos que às vezes você não acha de um determinado casal, você encontra, por exemplo, nesse tipo de documento, né? Eu encontrei vários para o caso da região de Rio Claro, da região de Resende, de Campo Belo, dizendo essas informações. Aí já é mais para o Rio de Janeiro, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, que é a nossa intenção. Então, é um documento que ajuda, por vezes, você saber alguma informação. De repente, você encontra lá o seu antepassado, o nome dele todo, né? E vai encontrar, pode até encontrar o nome dos pais, ou pelo menos o nome do pai ou da mãe, dependendo da herança de quem ele recebeu. Na própria compra e venda também ele pode ter comprado de parentes próximos, que era muito comum na época você comprar terras dos seus irmãos para juntar numa terra só. Então tinham aqueles que não queriam ficar com a terra, não queriam responsabilidade, queriam ir para outro lugar, por exemplo, é um exemplo que eu estou citando. Então ele vendia essas terras para o irmão, né? E então vem declarado esse tipo de situação, muitas das vezes, nesses documentos. Então o documento em si ele é muito interessante. Mas ele não é só para o estado de São Paulo. Você vai encontrá-los para quem trabalha com famílias da parte fluminense.
você vai encontrar no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no site deles, o Registro Paroquiais de Terras, que esse é o nome, Registros Paroquiais de Terras. E esse conjunto documental há muitos anos está digitalizado. Nós temos documentos para cidades de Resende, como se tem há pouco, Rio Claro, Paraty, Mangaratiba, Valença, Vassouras, enfim, toda a parte do estado fluminense da época está presente lá e trazendo essas informações. Você acessa o site do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e logo abaixo você vai descendo, você encontra registros paroquiais de terras. Ali é só você clicar, não necessita de senha, eles não pedem senha e nem cadastro. E ali você entra, e quando você entrar, você acessa acervo digitalizado, aí vai aparecer em cima um local para busca, e mais embaixo você vai encontrar, ao lado, quero dizer, melhor dizendo, o nome das cidades, inclusive. Então, se você colocar lá por um nome Andrade, ele vai te dar, numa cor azul, os locais onde aparece o sobrenome Andrade. Aí você clica, abre, vai aparecer o número do livro, e você clica no número do livro, e lá vai abrir justamente o registro de terras daquele Andrade que você procurou. Então, é uma dica importante também. Pode trazer informações, muitas das vezes, que a gente desconhece. Um exemplo clássico disso aconteceu comigo com a família Lopes Figueira, de Cunha, que teve um ramo que foi para a região de Rio Claro e que foi para a região de São João Marcos, apesar que lá não tem São João Marcos, né? Mas Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Campo Belo, em que você vai encontrar pessoas que tinham famílias estabelecidas em São Paulo, e ao mesmo tempo até, em que tinham terras numa cidade de São Paulo, porque a proximidade com a fronteira, os limites de São Paulo e Rio eram muito próximos, no caso Campo Belo e Resende. Campo Belo não existe mais, é uma cidade que foi engolida pela represa, mas você vai encontrar lá pessoas que residiam, que eram em São José do Barreiro, por exemplo, ou em Areias, né? E foi o caso que aconteceu comigo quando também estou fazendo uma pesquisa sobre a família de João Ferreira Guimarães, que eu devo publicar pela revista das BRAP esse ano ainda, em que você encontra algumas informações lá. E com essa família Lopes Figueira também, que você encontra lá. Isso é interessante para o registro de terras paroquiais do Estado do Rio de Janeiro. Então, acesse o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e ali você acessa, logo abaixo, descendo a página, acervo digitalizado, registros paroquiais de terras. Ali você vai entrar, depois você entra no acervo digitalizado, e aí você vai fazer sua pesquisa, você coloca o nome, o sobrenome, e não esqueça de colocar, por exemplo, se for um nome todo, de colocar entre aspas, que a seleção fica muito mais refinada, né? Acho que muitos de vocês sabem disso. Tá ok? Então, para vocês saberem que não existe apenas registro de terras para o Estado de São Paulo, mas também que funcionou, acho que para todo o Brasil, né? Funcionou realmente para todo o Brasil. Então, no Estado do Rio de Janeiro tem muita coisa que está ligada, muitas vezes, com São Paulo, né? De muitas famílias que migraram para essa zona, que é o Vale Histórico, que era uma área de fronteira agrícola aberta. Então, portanto, esse pessoal saía muito da região, dessa região nossa paulista aqui,
e migravam para essas áreas do Rio de Janeiro, como Rio Claro, Mangaratiba, que era caminho, inclusive, né? No trecho de caminho, praticamente, de transporte e comércio de muares e de alimentos que iam para a corte do Rio de Janeiro, né? Então, muitas pessoas acabaram se estabelecendo nessa região por conta disso, até mesmo por conta do café que estava florescendo naquela época, ok? E mais uma coisa, existe também um conjunto documental no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que eu não me lembro se está com esse nome, mas nós costumamos chamar ele de bens rústicos. Também é uma declaração de terras por volta de 1818, 1819, que é um pouco mais resumido do que o registro de terras, mas também tem informações importantes. Ele não, em pena que ele não está digitalizado no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu não sei se ele está disponível ainda para pesquisa ou se ele está em forma de tratamento ou não, mas é tombamento dos bens rústicos. Então ali você vai encontrar também as pessoas declarando terras. Aqui da região do Vale do Paraíba tem para várias cidades, Guaratinguetá, Cunha, e ali você vai ter as informações do tamanho da propriedade, quantos números de escravos você tinha, né? O bairro onde estava situado. E para algumas cidades, as descrições variam, né? Tem para todo o estado de São Paulo. Mas no Vale do Paraíba, algumas têm diferenciais, né? Algumas cidades vêm com descritas de uma forma muito mais, assim, pormenorizada. Algumas, como eu disse, são feitas tabelas. Outras são descritas de forma corrida. Aí descreve os vizinhos, as partes limítrofes, o tamanho de braças da propriedade, enfim. Também é um acervo que, em caso de estudo nesse sentido, que você esteja fazendo o histórico da sua família, né, ajuda bastante, ok? Essa é a nossa dica de hoje. Registro de terras de São Paulo, frisando o Rio de Janeiro, também que existe, está digitalizado, e os tombamentos dos bens rústicos que existe, não está digitalizado, mas existe no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Tá bom? Até mais, um grande abraço para vocês.